Olá pessoal, eu sou Cláudio Galvão, você está aqui assistindo o canal Galvão Dub. Esse canal se propõe a tirar dúvidas e falar sobre curiosidades do mundo da dublagem. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para você que quer ser dublador. Como dublar usando óculos. Mas para falar sobre esse assunto com muita propriedade, eu vou conversar hoje com um amigo querido, um excelente profissional que, além de fazer muitas participações em TV, também dá voz a personagens que vocês logo vão saber. Ele dubla nada mais, nada menos do que Mike Wazowski, de Monstros S.A., e também dubla Mordecai, de Apenas um Show, e também dubla Nigel, de Jumanji, dentre muitos outros personagens. Esse meu querido amigo é Sérgio Stern e eu vou falar com ele sobre esse assunto, como dublar usando óculos, já. Então, não sai daí. Bom, gente, como eu tinha falado para vocês, hoje a gente vai ter uma conversa aqui com o meu amigo Sérgio Stern. A gente vai falar sobre esse assunto que dá muita curiosidade, que é como dublar de óculos. Então, assim, como eu tô começando ainda a usar um pouquinho dos óculos, assim, para distância. Me pede emprestado, inclusive. Então, assim, eu não sou profundo conhecedor dessa técnica de como fazer pra gente dublar com os óculos. Então, assim, pedi um auxílio dele que sabe totalmente como é dublar de óculos pra gente falar um pouquinho sobre essa história de como fazer, né? Você tem que ler um texto, olhar para baixo e ao mesmo tempo você tem que olhar para uma tela ali à distância. Então são distâncias diferentes. Como é que funciona isso? E ele vai dar uma explicação para a gente sobre isso, mas antes, como é que você começou a dublar com óculos? Você sempre dublou com óculos, não? Não. Eu dublava sem óculos até os 40. Eu não usava óculos para nada, né? Só para dublagem, mas eu passei a precisar de óculos aos 48. Eu estou com 58 agora. E eu comecei precisando de óculos para perto, e portanto óculos para leitura. Então, assim, médias e longas distâncias não tinha problema nenhum. Então comprei aqueles óculosinhos específicos de leitura, que eles têm a lente bem baixinha e que a gente apoia na ponta do nariz. O meu, inclusive, tinha uma haste maior, por motivos óbvios. E o que acontece? Aquilo ali, você olha através da lente para ler o script, só que na hora que olha para a tela, a tua visão, você enxerga por cima da armação. Até porque não existe a necessidade, não tinha a necessidade para médias e longas distâncias, como eu falei. Então, eu estava com a cabeça aqui embaixo, ficava naquela de olhar para baixo e para cima, como é o normal, quando a gente sempre dubla, desde sempre com ou sem óculos, a gente lê texto, olha para a tela, fica para lá e para cá. E naturalmente, em função da altura da lente, quando eu estava lendo através da lente. Quando eu olhava para a tela, já não estava. Já estava por cima do... Já estava por cima da armação e não tinha nenhum tipo de problema. Era como se eu não usasse os óculos nem para leitura. A sensação é exatamente igual. Aí o que aconteceu? 4 anos depois, eu passei a precisar de óculos também para médias e longas distâncias, ou seja, para tudo. Aí pela primeira vez eu usei uma lente multifocal. A lente multifocal, ela tem 3 regiões, assim, de acordo com a altura da lente para onde você está olhando. A parte superior da lente, ela te dá o foco para longas distâncias, a parte intermediária para distâncias médias e a parte de baixo para curta distância, para leitura, coisas do gênero. Só que tem um detalhe. Ou seja, os óculos eles têm 3... Tem 3 graus. 3 graus. Cada lente, na verdade, tem 3 graus. Só que você olhando assim, se você prestar atenção, você não consegue reparar. Antigamente existiam aquelas lentes bifocais, elas tinham um risco. Verdade. Eu lembro disso, é verdade. Tinha um risco num determinado ponto da lente, ou um desenho meio circular, em baixo, alto relevo, que era justamente a região que as pessoas usavam para leitura. Só que com o passar dos anos, essas tecnologias foram se desenvolvendo e hoje eles fazem a coisa de uma maneira imperceptível. Você não consegue ver nenhum tipo de marca na lente, mas o fato é que aqui tem 3 graus diferentes. Para longa e média distância, esses que ficam na parte superior e intermediária da lente, eles mais ou menos vão de uma extremidade até a outra da lente. Você pega o grau por toda a extensão da lente.
Só que aqui embaixo, para curta distância, ele não vai de uma extremidade até a outra. Nas extremidades da lente aqui, para perto, não tem grau nenhum. Esses graus, eles são desenhados na lente como se fosse assim um biquíni. Ele vai afunilando para baixo, então só tem uma parte estreita aqui na parte de baixo, que é onde tem o grau, onde tem o grau para perto. Se eu movimento os olhos para lá e para cá, olhando por baixo, eu perco o foco. E por conta disso, eu quando passei a usar esse tipo de lente, durante um pequeno período eu tive que reaprender a ler. Porque a gente, quando lê, normalmente a gente segura o papel parado, um livro, a revista, ou o próprio script, a gente mexe os olhos para lá e para cá, normal. Se eu fizer isso aqui usando esse tipo de lente, eu vou perder o foco toda hora. Ah, incrível. Então você tem que mexer Eu mexo a cabeça, exatamente, são pequenos movimentos, mas eu tive que me acostumar com isso. No início era uma coisa chata, um negócio esquisito. Eu ler assim, mexendo a cabeça, é pouquinha coisa, é imperceptível, mas é um comportamento diferente que você tem que aprender, tem que se adaptar. E hoje eu leio assim, mas aí veio outra diferença, né? Como a lente é mais alta, já que ela tem todos os graus, é uma lente de tamanho regular, então aquele olhar para cima e para baixo, eu tô esse olhar, qualquer que seja a posição do meu olho, eu estou olhando através da lente. Ela está pegando todo aqui o meu campo de visão, de cada olho, eu estou olhando através da lente. Não tem mais essa de olhar por cima da armação, não. E tem alguma coisa de que você sente a diferença, por exemplo, quando você se adapta a todo o seu olhar na vida, passa a ser dentro desse espaço ali. Isso. Se você tira os óculos, é claro que você vai ter já a diferença do grau, que você já não vai chegar para longe e tal, tudo isso. Mas assim, você sente uma diferença? Tipo, parece que eu tô sem olhos, assim. Com certeza. Né? Não, é uma coisa muito engraçada. Primeiro assim, com os óculos, você não tem a sua visão periférica tão boa. Importante. Isso é um negócio que eu sinto muita falta até hoje. Estou usando esses óculos já tem 6 anos, já troquei de grau, mas enfim, lente multifocal já uso há 6 anos, mas a tua visão periférica ela é muito prejudicada, porque não tem grau aqui pelas laterais, você não tem grau. Só se tivesse uma lente que acompanhasse a curvatura do teu rosto, aí tudo bem, mas ela fica um pouco prejudicada. E outra coisa, até hoje eu sinto isso aqui, essas lentes, elas não são de vidro, isso é policarbonato, é uma espécie de uma resina acrílica, é um tipo de plástico. Então você olhar através daqui, apesar da coisa ficar nítida, mas você tem a nítida percepção de que você está enxergando através de um plástico. A imagem que eu vejo assim, ainda que desfocada, é uma imagem viva, né? É muito mais viva, é muito mais pura. Ela fica um pouco artificial. Que na verdade você vai se adaptando e quando você está já direto de óculos, ok, né? Você se adapta. Passa a ser parte da tua vida. Exatamente. Mas você tem essa diferença. Era isso que eu queria entender. Assim. É uma coisa muito curiosa. Tem dias que quando eu acordo, por alguma razão, durante alguns minutos, eu estou enxergando super bem. E aí, na hora que eu ponho os óculos, aí fica aquela coisa, eu estou olhando através de um plástico. Quando você olha com uma lupa, quando você olha num microscópio, é diferente. A qualidade da imagem ela é diferente. Eu pergunto isso porque assim, eu sinto, como eu estou começando a ter que usar os óculos para as letrinhas pequenininhas, a famosa vista cansada, eu sinto muito, como eu uso pouco, só assim quando realmente eu tenho dificuldade, então eu sinto muito essa diferença. De quando eu ponho a lente, que eu vejo, aí a letra cresce, eu enxergo melhor, mas parece que eu estou assim, como se fosse dentro d'água. Você percebe que você está usando uma lente de fato. Existe alguma coisa ali que modifica a característica da imagem, por mais bem focada que ela esteja. Mas a qualidade, a textura, eu não sei dizer exatamente, mas isso qualquer pessoa pode testar pegando uma lupa e botando na frente de um papel, olhando num microscópio, qualquer imagem, você vai ver tudo super nítido, mas é diferente. Na hora que você tira a cara dali, que você olha para o ambiente ao seu redor, é diferente a qualidade da imagem. Eu quando botei pela primeira vez, e isso durou alguns meses, os primeiros meses, eu tinha a estranhíssima sensação de ter ficado mais alto. É uma sensação muito estranha. Eu tive uma coisa de pisar uma vez assim, tá com os óculos para perto e
de altura, parece que eu pisava mais, era mais profundo. Assim. Mas é isso mesmo. Você tem a sensação de estar mais alto, não sei porquê. E a outra coisa, aí você tocou num ponto bom, negócio de pisar. Eu não consigo mais descer escada olhando para frente como eu descia antigamente, porque eu acho que involuntariamente a gente está olhando para frente, mas o olho desce e sobe, eu não sei te dizer, mas eu agora, quando eu desço escada, eu tenho que olhar para baixo, eu tenho que ver onde eu vou pisar. Mais seguro, né? A distância real. Tem um tipo de pergunta que é inevitável, mais cedo ou mais tarde ela aparece. Sempre tem alguém que pergunta assim, qual conselho que você dá para alguém que quer começar na dublagem e tal? E pegando clássica, esse gancho... É clássica. E pegando esse gancho, eu gostaria de dar um conselho para quem está pensando em usar óculos. Não use. Não precise usar óculos. Se você puder não precisar usar óculos, é sempre melhor. Isso é uma coisa muito chata. Eu penso em às vezes tentar usar lente de contato, mas... E resolveria para essa coisa da vista cansada? Eu acho que sim, eu acho que tem para tudo. Eu acho que tem para tudo. Inclusive, pessoas que operam de catarata, não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe como é que a coisa funciona. Dentro do olho da gente tem uma lente de fato, que é o cristalino, é uma lente. E ela tem que ser transparente para a luz que vem de fora poder passar e bater na retina onde a imagem é formada. Com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo a tal da catarata. A imagem tende a ficar nebulosa, literalmente nebulosa, e vai dificultando você, vai prejudicando a sua visão, até que quando chega num determinado ponto, algumas pessoas precisam fazer a cirurgia. Eles retiram essa lente e botam uma lente artificial. E hoje em dia existem lentes para catarata com grau. Uma coisa muito louca. Incrível, né? Interessante. A gente vai desenvolvendo a medicina, né? De uma maneira... É muito legal o negócio. E aí, já que o assunto é óculos, deixa eu aproveitar que eu acho isso uma coisa muito importante. Muita gente compra óculos escuros no camelô. Até porque tem óculos que são muito bonitos. E meio que Xing Ling, né? Aqueles que tem de marca, e você compra R$5, R$10. Exatamente. Então, aí sim, sem brincadeira nenhuma, não comprem, não usem, não deem para os seus filhos usarem. Porque aqui vai uma explicação que um oculista fez uma vez, eu estava assistindo um programa de televisão. Um dos fatores que aceleram a formação da catarata é radiação ultravioleta. Caramba. Tá? Vem na luz do sol, tem radiação ultravioleta, isso entra pelo teu olho e é um dos fatores que aceleram a formação de catarata. Ele falou que todas as pessoas ao longo da vida desenvolvem catarata. Só que algumas, esse desenvolvimento ele é tão lento, que quando a pessoa está com 90 anos ainda é uma coisa assim que você mal consegue enxergar fazendo o exame. Então a pessoa nunca vai perceber que teve, mas ela tem alguma coisa, ainda que incipiente. E luz ultravioleta acelera esse processo de catarata. Eu não sabia disso. O que acontece? Nós temos uma proteção natural, a natureza nos deu uma proteção que é a seguinte: quando a gente está exposto a muita luminosidade, o nosso cérebro que entende que é o sol, ele não sabe que nós inventamos luz elétrica. Então, para o nosso cérebro está entrando luz solar. E aí o que faz? A nossa pupila ela diminui, ela fecha, né? Diminui o diâmetro, para entrar menos luz, para te incomodar menos e para te proteger disso. Se você coloca se você coloca óculos escuros, você está enganando o seu cérebro, ele acha que está de noite, entre aspas, e abre a tua pupila. E essas lentes de camelô, elas não têm filtro contra UV, né? UV, exatamente. Isso é colocado em lente. Esses óculos aqui, óculos transparentes, tem filtro UV. Todos os óculos, assim, ou seja, você pode tá fazendo um churrasquinho da tua retina lá e não sabe. Exatamente, você não sabe. A pessoa que está usando óculos sem esse filtro, ela está se colocando numa condição pior do que se ela estivesse sem óculos. Porque sem óculos a pupila ia fechar. Então, realmente muito cuidado, é um negócio muito sério e é uma maneira das pessoas se protegerem. Não usem esses óculos, eles são vidros que foram escurecidos, eles foram tingidos, passaram por um processo de pigmentação, mas eles não têm filtro. Caramba, perigosíssimo. Boa. Bom, vamos agora ver então isso direto na prática, né? Bora. Mostrar ali como é que é. Sérgio Stern, esse dublador incrível,
como é que ele trabalha essa coisa de olha pra lá, olha pra aqui, olha pra um lado, olha pro outro, como é que funciona isso? Já fico meio doido só de imaginar. Mas vamos ver isso aí na prática. Falou? Beleza. Nem todo mundo, tá legal? Minhas professoras não me achavam gay, tá? Até a professora de economia. Ela sabia que eu era o macho da sala, tá legal? E o Tony Falcon, hein? O cara mais popular da escola. Era meu amigo, queria sempre andar comigo. Não com o Bob Sean, eu e o Falcon éramos assim. Aonde quer que fosse, eu e o Falcon, pá! Bom, gente, então se vocês gostaram demais desse assunto, não esqueçam, curtam esse vídeo aqui. Quem não está inscrito, se inscreve, tá? Pra gente começar a compartilhar cada vez mais essas curiosidades e esses toques, essas dicas sobre dublagem para todas as pessoas que tiverem essa curiosidade. Então, se vocês também tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários, mandem para mim, porque essas dúvidas são muito importantes para que eu possa fazer novos conteúdos e entregar para vocês as respostas e dicas que vocês mais precisarem, tá bom? Então, muito obrigado novamente por estarem aqui, um beijo grande e até a próxima. Valeu!